Olá, seja bem-vindo ao nosso curso sobre Teoria dos Conjuntos. Eu sou o professor Gleice e serei seu professor neste capítulo. Neste capítulo, iremos abordar os conjuntos, como eles se organizam, suas leis de formação e a relação entre eles e seus elementos. Conjuntos, como vocês podem acompanhar aqui no livro que a gente está apresentando, que é o livro Contato Matemática, ele é uma lei ou de organização na qual você pode juntar ou agrupar elementos que tenham características comuns. Aqui nessa parte inicial você tem, por exemplo, a classificação dos seres vivos, que ela é feita dentro de vários conjuntos, né? Que a gente pode separar o processo evolutivo dos seres vivos. Dentro desses conjuntos, nós temos dois grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados. E os vertebrados, ele tem suas subdivisões. Ele tem o conjunto dos mamíferos, conjunto dos peixes, conjunto dos répteis, dos anfíbios e das aves. Ambos têm características semelhantes que colocam cada um em um conjunto específico, por exemplo, entre os peixes e os mamíferos, deixam eles em categorias separadas, mas também são subconjuntos de um conjunto maior chamado vertebrados. Então, a gente pode compreender desta forma que conjunto é uma lei ou ordem ou regra que é possível você agrupar elementos, podem ser pessoas, objetos ou qualquer outra coisa dentro desta característica. Então, por exemplo, aqui nós temos o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Nós sabemos que o nosso alfabeto ele tem várias letras, né? Então, dentro delas, nós temos um conjunto específico, o conjunto das vogais. Quais são os elementos que satisfazem essa condição? O A, o E, o I, o O e o U. Dentre todas, as únicas que satisfazem são essas. Então, aqui eu criei uma regra, lei ou ordem que agrupou um grupo específico de letras dentro de um conjunto determinado. Conjunto dos continentes, ou seja, nós temos muitos países, muitas cidades, mas continentes nós só temos África, América, Ásia, Europa e Oceania. Então, aqui você tem o conjunto dos continentes que nós temos. Conjunto dos números pares positivos menores que 100. Dentre todos os números existentes, nós temos um conjunto específico determinado aqui por esta regra, que é o 2, 4, 6, 8, 10, 96, 98. E aí vem um ponto interessante. O que significa esses três pontinhos aqui, essas reticências? Perdão. Olha, nós temos o conjunto, ele começa com o número 2 e termina no número 98. Mas existem tantos elementos dentro desse conjunto que se fosse representá-los todos aqui, ficaria muito extenso. Então a gente pode usar as reticências no meio de um conjunto para ocultar alguns elementos, né? Desde o conjunto seja bem definido. Também nós podemos ter as reticências no fim, igual a esse conjunto D, que é o conjunto dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11 para o infinito. O que são números primos? Qual é a característica? O número primo é, dentre todos os números existentes, aquele que só é divisível por si ou por 1. Então, ele não tem nenhum outro divisor que não seja o 1 ou ele mesmo. Neste caso, então, a reticências vai aqui no fim, porque esse conjunto ele não tem fim. Eu nunca saberei qual é o fim dele. Então, é uma maneira de eu representar que esse é um conjunto infinito. Então, nós temos dois tipos de conjunto. Nós temos os conjuntos que são finitos, aqueles que, mesmo grandes, sendo enormes, eles têm um fim, e aqueles conjuntos que são infinitos, que não têm um fim. A maneira de se representar um conjunto é como vocês viram aqui, com um número, uma letra do nosso alfabeto maiúscula, é o título do conjunto, dentro em seus elementos, geralmente minúsculos, separados por vírgula, e dentro de chaves, né? Então, é a maneira de nós representarmos. Outra maneira é também o diagrama de Venn, que é esse círculo, essa região circular, ela pode ser elíptica ou circular, depende de como você desenhar. Coloca a letra que representa o conjunto aqui no canto e dentro você expressa seus elementos. Essa é uma notação muito comum de se ver para conjuntos e nós vamos utilizá-la bastante. É chamada diagrama de Venn, é claro, em homenagem ao inglês John Venn, que a criou, nascido em 1834
e falecido em 1923. Esse tipo de representação, embora simbólica e fácil de entender, ele tem uma limitação. Por exemplo, esse conjunto, que é um conjunto muito extenso, ele não caberia aqui. Eu não teria como eu representar, eu teria que fazer um círculo muito grande. Então, a gente usualmente usa essa representação quando os elementos são pequenos elementos dentro de um conjunto. Mas aí a gente vai aprender agora como fazer a relação do elemento e seu conjunto. Como é que é essa lei de relação e como a gente fala, como ela é representada. Nós costumamos dizer, e usualmente dizemos, que o 7 é um elemento de E, ou seja, 7 pertence a E. E o símbolo de pertence é esse aqui, ó. 7 pertence a E. Vamos pegar o nosso caderninho aqui e fazer alguns exemplos. Por exemplo, eu vou reescrever o conjunto E aqui. Deixa eu colocar aqui o conjunto E. Quem é esse conjunto? Vamos voltar ao nosso livro aqui. O conjunto E é o conjunto dos... Olha aqui, ele é representado na regra de formação. Essa é a regra que forma ele. X, né? Que quer dizer X é um elemento qualquer que eu desconheço, tal que, essa barrinha significa que é a condição. Então, esse elemento, tal que, ele é um número ímpar maior que 6 e menor que 17. São esses aqui. Então, vamos lá. Vamos construir esse conjunto aqui no nosso caderninho. Um número ímpar maior que 6 e menor que 17. O primeiro número ímpar maior que 6 é o 7. Depois vem o 9, o 11, o 13, o 15 e o 17 entra. Vamos ver o que ele fala aqui. Ele tem que ser menor que 17. Se ele é menor, o 17 não pode entrar. Então, o 17 fica fora. 17 é um limite operacional. Porém, o 17 não faz parte do conjunto. Então, vamos voltar para o caderno. E esse conjunto ele se encerra aqui. Então, esses são os elementos. Nessa relação, a gente costuma dizer que o número 7 pertence a esse E redondinho ao conjunto E. Então, toda vez que um elemento está dentro do conjunto, a gente diz que ele pertence. O número 11 pertence ao conjunto E, né? Veja que ele está lá dentro. Então, quanto mais redondinho você fizer esse E, melhor. E o número 21? O 21 pertence ao conjunto E? Qual a relação dele para o conjunto E? Se você observar, nós não temos o 21. Como é que eu digo que o 21 não pertence? É como eu falei. O não, na matemática, dentro de do simbolismo, se eu tenho o E de pertence, o não é só eu fazer esse risco na diagonal. É claro que não precisa ser todo esse tamanho. O 19, por exemplo, 19 não pertence a E. E assim a gente faz a relação entre um conjunto e seu elemento. Então a nossa aula por hoje era isso. Espero que você tenha entendido como se criam os conjuntos, o que representa ter um conjunto, como se representa os nomes de um conjunto, são letras do nosso alfabeto maiúsculas, e seus elementos, a relação de seus elementos com o conjunto. A introdução do elemento do símbolo pertence e não pertence. Vou até colocar aqui. O E redondinho significa pertence. O E com tracinho diagonal significa não pertence. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima videoaula.